E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma gravação do CascoCast, o podcast da Escola de Podologia. Então, muitos vão acompanhar aí hoje ao vivo. A gente faz essa gravação sempre pelo Instagram. Então, vão chegando aí, ó, cada um vai pegando a sua cadeira, vai chegando que hoje o assunto não é a parte técnico-veterinária de caso clínico, mas é um assunto que interessa a todos nós, influencia todo o nosso financeiro lá no final do mês, e isso acaba que muitas vezes a gente negligencia a precificação do serviço, e por onde começa a precificação do serviço é exatamente pelo quilômetro rodado. Então vamos chegar para a gente começar a gravação aqui do podcast da Escola de Podologia e também aguardar aqui o Dr. Dúlio, que já deve estar entrando para começar. Boa noite, Cauê. E aí, Júlio? Beleza, tudo certo? Fala Beleza. aí. Eu já falei para a turma que a gente está fazendo a gravação do CascoCast ao vivo aqui pelo Instagram, e o assunto hoje é um assunto que todos nós veterinários e ferradores que estão aí também, acabo que no final do mês a conta muitas vezes não fecha por a gente não saber precificar o nosso serviço. E dentre essas precificações, o modo mais fácil de começar é através de entender quanto custa o quilômetro rodado do serviço. E esse é o bate-papo que a gente vai falar hoje com o Dr. Dúlio. Vou Que, esperar que ele legal. chegar. Pode falando aí, Cauê. Que legal. Esse tema foi muito jóia você ter proposto e legal que o Dúlio, nós vamos poder agradecer pessoalmente para ele, mas ele ter aceitado e ele militar. Eu dei uma stalkeada aqui no Instagram dele, eu vi que ele milita nessa área, que é um tema que é uma dúvida comum, né? Boa noite, Dr. Dúlio, tudo bem? Seja Boa noite. bem-vindo aí ao CascoCast, podcast da Escola de Podologia. E a gente gosta de fazer igual o Domingão do Faustão, é fazer ao vivo, tá? Então, fica à vontade aí e dá uma boa noite para a galera, depois a gente te apresenta aí. Pessoal, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Dúlio Assis, sou médico veterinário. E, novamente, muito obrigado pelo convite para falar esse tema, né, que é um gargalo tão grande e, querendo ou não, é um vazamento que às vezes é obscuro e muitas pessoas não pensam, né, nesse tópico. Exatamente. Para muitos aí, talvez não conhece o Dr. Dúlio, né? Então, o Dr. Dúlio, eu sei que ele é formado há mais ou menos uns 4 anos e teve várias experiências como veterinário fora aqui do Brasil. Então, ele trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou nos Emirados Árabes. Então, você tem uma experiência vendo de fora como outros veterinários atuavam, e certamente você trouxe parte dessa experiência para a tua atuação aqui no Brasil, né? E lembrar que essa questão da precificação serve para tanto nós veterinários quanto para os ferradores que vão estar estão nos vendo agora ou vão estar escutando posteriormente aqui o CascoCast. E, Dúlio, comenta um pouquinho aí dessas tuas experiências internacionais antes da gente partir aí para o tema. Júlio, então, o seguinte, primeiramente, né, me apresentar de uma forma correta. Meu nome é Dúlio Assis, então eu formei tem 4 anos. Trabalhei um tempo aqui no Brasil, média de 3 meses, e depois consegui um internato, passei para um internato no oeste da Califórnia, e foi onde que a minha cabeça se abriu um pouco mais. Eu conheci vários donos de hospital ali da região, a região de Los Angeles, e pessoas que trabalhavam também, veterinários que trabalhavam a campo, e a gente sempre tinha reuniões durante a noite entre os internos e os donos de hospital, e uma das coisas que era muito abordado e discutido era sobre a importância de você não se especializar simplesmente pela questão técnica, né? A questão empresarial do próprio empresário, ou seja, você quando se vê como empresário, e o autônomo envolvendo, né, o ferrador, envolvendo o médico veterinário e outras pessoas, ele se trata como um empresário no total.
Então a gente eu comecei a ver um mundo totalmente diferente de abordagem de cliente, de precificação, de custo que você tem em relação ao seu carro, custo que você tem e como você calcula margem em cima disso. E fiquei durante um ano submerso nesse mundo. Voltei para o Brasil e eu tinha o intuito de fazer uma residência na época. E voltei para o Brasil e fiquei 6 meses. Nesses 6 meses eu trabalhei já precificando melhor essa questão, porque é uma coisa que nunca foi abordada, pelo menos na minha experiência como estagiário no Brasil. E aí eu fui para Dubai. Então, Dubai eu comecei a minha residência e é uma realidade totalmente diferente do perfil americano. Porque, para quem conhece, o médico veterinário americano lá tem muita propriedade, ou seja, muito hospital privado. Então, cara, consegue um crédito mais fácil, muito mais fácil que o do Brasil, mas ele tem que ter um controle de custo, tem que ter um controle de como pagar, então ele tem que saber lidar, às vezes muito mais tecnicamente voltado à gestão do que mesmo como veterinário. Então eu vi essa diferença muito gritante do médico veterinário já em Dubai, porque querendo ou não, o hospital que se trata que é uma coisa, vamos colocar que é algo estatal, que os proprietários são sheiks, então a importância não é tão grande de custo, de fechar. Então, às vezes, vinha muito na minha cabeça um viés. Esse hospital, às vezes, essa clínica está fechando no vermelho. Mas não era uma coisa que se importava muito. E, querendo ou não, na nossa realidade hoje no Brasil, o faturamento e a margem, o lucro que você tem, o dinheiro, ele é oxigênio. E toda empresa, inclusive o nosso patamar, que é o médico veterinário autônomo, o ferrador autônomo, ele tem que pensar que o oxigênio é conhecer como fazer uma margem, controlar e, claro, apresentar isso para o proprietário, que você não está fazendo uma coisa nada mais certa do que apenas cálculo. Ótimo, muito bom. Cauê, contigo aí. Não, muito legal, Dulis, o seu posicionamento. E a gente vê que você traz uma experiência. A gente focou a vida inteira, eu fiz mestrado, doutorado, o foco sempre foi a parte técnica veterinária, né? Em nenhum momento a gente se preocupou com isso, né? E aí hoje, até porque o sistema do Brasil não estava nos obrigando a isso também, né? Então hoje você cai com uma luva para a situação nossa, porque hoje é inconcebível o cara não hoje eu entendo como um critério assim de você não tem como competir no mercado se você não tiver um olhar para a gestão do seu negócio no curto, médio e longo prazo. Sim. Eu acho que entra muito nessa brecha a questão de se imaginar nessa questão de empresa e setorizar. A empresa, o autônomo principalmente, ele tem setores. Eu gosto de discutir muito isso. O médico veterinário, até o ferrador, ele pode se dividir em 3, que são muito importantes. O primeiro, que é o setor de transporte, ou seja, nós vamos calcular como que é o custo do caminhão rodado, qual que é o tipo do nosso carro e, de acordo com isso, como que nós vamos calcular o faturamento final, margem e como que nós vamos passar esse caminhão rodado. A questão do produto, ou seja, o segmento de produtos que compramos, produtos e eles têm que ser repassados por uma margem, porque acaba que se você tiver uma conta no final do ano e essa conta tiver um faturamento de X mil, você paga a contribuição em cima disso. E você tem um setor de serviços e procedimentos, que aí entra a capacidade técnica e o seu preço para produzir qualquer tipo de serviço em cima disso. Então, acho que são coisas que, setorizando, e o nosso foco hoje é o setor de transportes, que eu gosto de dizer, tem uma importância muito relevante. Às vezes, um profissional pode ser excelente tecnicamente, mas se não tiver uma abordagem que a técnica voltada a empresário e a questão de saber lidar com a gestão, ele simplesmente quebra. Exatamente. Eu acho que, além da questão técnica que todos nós discutimos no dia a dia, sempre quando vem algum colega veterinário, seja da mentoria nossa, seja algum seguidor nosso, geralmente vem perguntar quanto você cobra a infiltração, quanto você cobra o exame locomotor. Mas esse precificação do serviço é a ponta final, né?
Então, se a gente não entender o nosso custo, e pô, é algo simples, que é desde o quilômetro rodado até o custo do produto, a gente não vai saber fazer a precificação final lá, né? Por isso que muitas vezes a gente basear a precificação pela média que o mercado da região está fazendo, né? Que muitas vezes é o mais comum. O fulaninho cobra 70 posição de raio-x, então eu vou cobrar 60. Mas sem fazer um cálculo específico sobre o teu carro, se o carro é financiado, se não, o modelo, tudo isso acaba influenciando, né? E certamente a experiência que você teve nos Estados Unidos te trouxe isso, porque além de serem tecnicamente muito bons, os veterinários na média, tá? Até pelo número de escolas de veterinária que eles têm, então a média não é uma média tão burra quanto a gente, tá? Eu não estou falando que as pessoas são burras. A média no Brasil ela é mais burra, né? Porque tem 600 faculdades veterinárias, então é óbvio que a disparidade vai ser muito maior, né? E essa questão da gestão é algo que, por exemplo, particularmente a gente pena muito para isso, tá? Tanto é que nos últimos tempos a gente tem buscado mentorias, a gente tem secretária só para fazer o financeiro, não é secretária para estar falando com o cliente, é só o financeiro, né? Isso já ajuda muito. Então, uma das perguntas é, o veterinário ou o ferrador, nas atribulações que tem no dia a dia de sair cedo, voltar tarde, dá conta de fazer isso? Aí que tá. Eu, como interno, a gente trabalhava média de 16 a 17 horas. E a última coisa que fazia no dia era sentar no computador e fazer o fechamento do dia. Ou seja, a gente tinha que saber o que passou no cartão de crédito de combustível. O carro ficava por conta do interno, ou seja, se você trabalhou, sei lá, rodou 4.500 quilômetros com serviços voltados a cavalo, e o seu carro rodou 5.000, você pagaria esse restante. Ou seja, a gente vivenciou isso e tinha que prestar conta em relação a isso. Eu acho que no começo é muito mais estressante, é a mesma coisa de inserir alguém para o esporte, algum veterinário, para começar essa gestão. Mas eu vejo que depois fica mais fácil. Da mesma forma que a gente tem que sentar e fazer laudo, um laudo radiográfico, tem que fazer alguma coisa técnica, eu acho que a questão de fechamento financeiro, a questão de controle, dá para fazer de 2 em 2 dias. Eu acho que, claro, né, vai da demanda e vai da necessidade do veterinário. Eu acho que é uma coisa que é totalmente cabível, vamos colocar. Ô, Júlio, Diga. Dúlio, acho que você foi muito feliz aí em dividir os principais temas dentro do que a gente pode chamar de negócio, né, de modelo de negócio. E eu queria te perguntar o seguinte, para quem está começando, essa conversa também, esse bate-papo é muito bom para a turma de ferradores. Eu acho até, inclusive, que os ferradores são muito mais organizados, em sua maioria, que os ferradores aqui no Brasil, porque eles já trazem isso lá dos Estados Unidos, do conceito de business, e isso já está um pouco implantado aqui nas clínicas, diferente um pouco do veterinário aqui, né? Mas para quem está começando agora, ou para quem já está inserido no mercado, né? Tomando a pancada aí do jeito que a gente está, no Brasil que a gente está vivendo. O legal é que você teve uma experiência de fora e está aqui hoje, né? O que você diria para... Estou assistindo a live aqui, aonde que eu foco? Porque o cara que está assistindo aqui já ficou apavorado, né? Vocês falarem até agora em modelo de carro, os caras já ficaram apavorados, né? Então, para quem está começando... Só um recado, quem tiver dúvidas, tem aqui embaixo, ó, embaixo do Dúlio ali tem uma caixinha de um pontinho de interrogação, clica ali e coloca sua dúvida, porque se a gente deixar os comentários ativados, a gente fica prestando atenção nos comentários e não aqui na conversa. Segue aí. E compartilha essa live, né, Júlio? Compartilha. Vê se compartilha. Começa fazendo o básico aí, ó. Compartilha com um amigo só, tá? Quem não compartilhar vai ter azar toda semana aí, ó. É o que reza a lenda. Vai fazer igual eu essa semana, que um trator dentro do Aras bateu no meu carro. Nossa.
É Você demais. não... Cauê, mas você falou que... Você retorna a pergunta, por favor? Para Só para... quem, para quem está começando agora, ou para quem vai começar, ou para quem já está atuando, seja mais tempo, pouco tempo no mercado, né? Nesse mar de informações aí que a gente tem que se preparar hoje, psique, tecnicamente, planejamento de custos, e especificamente sobre o transporte, que é o que nós estamos falando, por onde você acha que o cara deve começar a se organizar? O primeiro passo que o cara deve dar para Primeira começar a coisa se preparar. é saber o custo do carro dele. Pensando nessa questão de business, pensando como empresa, toda empresa de transporte no mundo inteiro, ela sabe centavo por centavos ou deveria saber. Então, a gente se inserindo nisso, a gente tem que saber qual que é o custo do nosso carro. Se esse carro trabalha em prol da empresa, a empresa tem que pagar o financiamento ou ela tem que te retornar esse valor. Pensando em empresa, gente. Tem pessoas que vão discutir isso totalmente diferente. É o seguro desse carro, tem que estar incluso. E aí eu tenho uma planilha que eu fiz até no curso que nós lançamos, então vamos lançar agora na segunda-feira para todo mundo, que o quê? Um Fiat Uno hoje, 2014, no valor de 26 mil reais, um médico veterinário, um ferrador que anda a média de 5 mil quilômetros por mês ou 60 mil quilômetros por ano, só de custo, ele está em volta de 32.389 reais. Ou seja, de custo, fora combustível. O combustível a 7 reais para um Uno, vamos colocar que é um Uno econômico, você gasta de custo 28 mil reais. Ou seja, já está perto da casa dos 58 mil reais só de custo. A pessoa que não tem no básico isso, ela não dá conta de precificar, e aí entra o que o Júlio falou, eu vou precificar, se a média já não sabe precificar, eu vou precificar pela média errada, então piora muito mais ainda. E aí eu estou colocando um carro barato. Então, às vezes tem SW4, tem outros carros que têm autonomia totalmente diferente. 17 litros, um carro, né, pensando em 60 mil quilômetros por ano, dá 28 mil por ano. Um carro que faz média de 12 dá 35. Um carro que faz média de 10, 42. Então é cálculo básico, 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 básico. E aí vem a questão. A partir do momento que você sabe o custo do seu KM rodado, que querendo ou não coloca um compilado de informações, você sabe o que você pode cobrar e ainda tem uma questão da margem. Eu acho que a primeira coisa é saber o custo e qual carro é o melhor custo-benefício, querendo ou não, para a minha realidade. Certo. Muito, muito bom. E um ponto chave, você falou a questão de ter uma planilha, de sentar e a cada 2 dias fazer isso. Mas eu sei aqui, ó, todo veterinário que está nos assistindo aqui, ele vai falar, todos, eu não tenho tempo. Porque isso é no mundo inteiro ou é só aqui no Brasil? Cara, assim, ó, falando sinceramente, assim, ó, é claro que em várias fases da vida, igual você falou aí, como residente, pô, a gente trabalha 17 horas por dia rindo, né? Eu sei que muitas vezes a gente trabalha de domingo a domingo, mas o que eu vejo na média geral é que o cara que tá, pô, não tenho tempo, cara, esse cara que fala que não tem tempo, ele deveria estar faturando por mês em média de 200 mil por mês. Mas essa não é a realidade, essa não é a realidade, né? Ele só não tem, ele não tem tempo para nada, né? É o cara que não faz conta, né? E eu sei porque eu já fiz muito isso, de rodar quase 1.000 quilômetros num dia para ter um faturamento líquido de 500 reais. Pô, sabe? É válido? Não vale, não fecha a conta, né? Isso é o que eu sei que a maioria faz. Então, como acabar ou refletir sobre essa questão do eu não tenho tempo? O primeiro, para entrar nessa questão que você disse de válido ou não, é uma coisa que é simplesmente 2 palavras que a gente falava muito, principalmente nos Estados Unidos. Quando você faz conta de tudo, você sabe qual é a viabilidade financeira do seu negócio. E aí você começa a pensar, dá certo de viajar X
e atendeu, é melhor eu indicar para um amigo. E isso acontece demais da conta. E outra coisa que foi um choque muito grande, a primeira vez que eu fiz estágio em 2018, os veterinários, eu fiz em Dubai, na verdade. Os veterinários faziam todos os agendamentos antes do almoço, chegavam por volta de 2, 3 horas. Depois disso, era das 3 às 6 no escritório, ou seja, fazendo fechamento financeiro, fazendo relatório, ou seja, uma coisa organizada. E nos Estados Unidos, a galera já mais alcoholic, né? Hard working, né? Vamos colocar aqui, trabalha demais, então isso varava à noite. A gente trabalhava o dia todo e depois já ia para o escritório. Mas essa questão, Júlio, acho que é muito de organização. A pessoa que fala que não tem tempo, ela não tem gestão nenhuma, e duas, ela não prioriza o que entra. Acho que muita gente, principalmente o veterinário, pelo não saber o que é não saber trabalhar com dinheiro, ele pensa, entrou um faturamento, eu tinha um faturamento de 20 mil reais esse mês. Ele não sabe nem a metade do custo dele. Se no mês seguinte acontecer uma coisa que igual aconteceu com o seu carro, um trator bater no carro, e ele tiver que gastar 12 mil e o carro dele não tiver seguro, aí ele quebra fácil. Exatamente, exatamente. E mas essa questão, infelizmente, a gente precisa cada vez mais conversar sobre questão de planejamento, de gestão, de mentalidade. Eu diria assim que, assim como atletas humanos, né, de alta performance, a grande questão para os atletas de alta performance não é mais o treino diário de estar lá fazendo treino técnico. Isso já está intrínseco a ele, né? E é o que deveria ser para nós veterinários esse treino diário, estudar. Muitas vezes o cara, não, eu estudo, faz 2 cursos por ano. Cara, é válido, óbvio que é válido, né? Mas se tu quer se diferenciar, tu tem que estudar toda semana, né? Eu diria, todo dia você está escutando. Hoje em dia a gente tem podcast sobre vários assuntos. Mesmo na escola de podologia, a gente fala, baixa o aplicativo, vai escutando no carro. Às vezes a gente viaja 4, 5 horas por dia, 7 horas. Cara, haja sertanejo ruim para te ficar escutando. Não tem cabeça que aguenta. Bota uma horinha lá e escuta. Hoje a gente tem as nossas aulas da escola de podologia, tem dezenas de outros veterinários escuta um podcast. Eu diria que essa mentalidade do estudo diário deveria fazer parte e junto a isso, a questão da gestão. E veio uma pergunta interessante aqui do Aguiar, ele perguntou aqui na caixinha, se eu tenho apenas um carro para o pessoal e profissional, como dividir isso? Ou só saberia o custo ou posso dividir isso? Então, geralmente o veterinário, na minha opinião, né, com o que eu vivo e o que já vivi, geralmente o veterinário que trabalha quase que 26 dias por ano, por mês, ele já está por conta da rotina dele. A questão do pessoal, ela é irrisória, ela não chega a 10% do que ele vai usar. Então, o que ele pode fazer? Uma das coisas que é o meu protocolo de fazer. Tudo que eu abasteço no meu carro, eu faço no crédito. E o crédito ele tem uma característica muito positiva, que é o quê? Vai cair tudo em uma conta e ele me dá um gap de 30 dias para eu poder pagar e saber qual que é o resultado final. Ou seja, tudo relacionado ao combustível está nessa conta. Se eu vou usar esse carro para o meu pessoal, eu posso usar um débito, posso usar dinheiro ou posso usar um crédito de outra conta. Mas não vai alterar o valor do seguro, manutenção, franquia e tudo mais. Mas eu ajudo a fazer um controle que eu coloco um dinheiro pessoal e uma coisa que é profissional, no caso. Beleza, ótimo. Cauê, contigo, hein? Não, essa pergunta do Aguiar, eu acho que ela é bem interessante, né? Porque acaba que a maioria de nós vai ter essa dualidade aí, né? Você não vai conseguir distinguir. Mas o mais interessante, talvez, aí, eu acho que seria o segundo passo da reflexão que você falou, que eu não estava enxergando isso, eu enxerguei agora que você comentou. Talvez seja a questão de saber o seu custo para decidir se aquele atendimento vale a pena ou não.
Porque hoje, que é isso que o Júlio talvez esteja querendo dizer, a gente sempre aprendeu com o professor Nogueira que 1 hora de estudo é 1 hora de trabalho. Então, às vezes, se você sabe aquela conta ali, é melhor você recomendar para o outro colega, ou daquela região, ou outro colega às vezes tá circulando por ali, ou está na rota do cara, e você vai sentar ali, vai estudar 1 hora, e você vai colher esse resultado lá na frente. Né? Mas desde que você tenha o seu custo na mão. Isso está um pouco intrínseco também. Isso para mim só para você saber, viu, Dudu? Para mim também é tudo muito novo. Eu tenho 1 ano que eu passei a cuidar das minhas finanças de uma forma a ter 2 contas. Isso para muita gente não, isso é novidade, entendeu? A gente fala que você tem que ter 2 contas para gerir a sua vida e tal. Isso a galera ainda tem. Eu sei porque eu fazia isso até 1 ano e meio, 2 atrás. Eu tinha uma conta só e o que E a rodava. bagunça. Você não sabe o que é uma coisa e outra, e aí vai virando aquela coisa. E quando você tem essa noção, acontece exatamente isso que você está falando. A coisa vai ficando mais azeitada, né? Vai ficando mais redonda ali, e você, opa, não, talvez não valha a pena fazer esse atendimento agora, porque não vai ser frutuoso. É melhor eu sentar aqui e estudar 1 hora, né? E, Cauê, pensando assim, pegando o adendo que você disse da viabilidade financeira, eu vejo que a viabilidade vem a partir do momento que você tenta inserir os seus 3 setores em um atendimento. Aqui na minha região tem o quê? Por exemplo, cavalo com laminite. Aí foi um ferrador, diagnosticou, ele precisa só do exame de imagem. Ou seja, ele quer que eu saia 200 quilômetros para fazer um raio-x de imagem para laminite. Hoje eu já quase que não faço, porque não é viável. A conta não bate, porque eu vou para lá, vamos supor, cobro R$ 110 a imagem. Faço 2 de cada casco, 440, mais o meu carro rodado, ou seja, eu vou gastar meio dia e o que eu gastei, o meu custo foi muito alto. Então não é viável. Eu não ofereci serviço, muito menos produto. Foi só questão de um procedimento em si de imagem. É isso que a gente comentou no início, que muitas vezes agenda cheia não é sinônimo de lucro líquido. E nós, como veterinários, principalmente, eu sei que também muitos ferradores, a gente tem meio que uma síndrome de, pô, se tu não tá com serviço, parece que tu fica agoniado, né? E muitas vezes, se você tiver organização do serviço, isso não é problema algum, né? Pô, eu sei de veterinários aí que chegam a ficar envergonhados de falar, não, eu tô aqui 2 da tarde, eu tô em casa. Pô, mas tu tá em casa, produzindo algo, fazendo a gestão financeira, estudando, cuidando da família, pô, nisso com certeza você está tirando valor, e naquilo que eu falei no início, né, você entender esses custos, você não vai fazer esse serviço que é só para ocupar o tempo, né? E muitas vezes você vai empatar o dinheiro. Então, é tomar muito esse cuidado. E outra questão aí, acho que até tem mais outras perguntas, mas eu já vou fazê-las. Você comentou sobre a gestão financeira, né? Todos nós aqui já sofremos em dado momento com a inadimplência, né? Então, como controlar a inadimplência? Qual método você tem aí? Se você trouxe lá de fora, dos Estados Unidos, ou que você faz no teu dia a dia para reduzir, para minimizar a inadimplência? Aí já tem mais perguntas aqui depois. Ô, Júlio, eu digo que a primeira vez que eu trabalhei com um sócio meu e a taxa de inadimplência era altíssima. E eu gosto muito de dizer que antes de entrar na universidade eu trabalhei durante 1 ano em um call center. Eu era consultor financeiro de um banco convencional. E nesse momento eu aprendi muito em relação a vendas, ou seja, a venda o que é? Você apresentar o produto, falar que está totalmente viável, ou seja, diz que está disponível, e você passar o preço para ele. Então hoje, que seja por telefone, que seja por WhatsApp, eu pergunto a distância, eu pergunto na observação do proprietário o que está acontecendo,
E a partir disso eu digo em volta, ou seja, 3, 4 mil reais. É esse valor médio? Você autoriza que eu vá? E depois eu pergunto a forma de pagamento. Ou seja, hoje eu não tenho, a minha taxa de inadimplência está chegando a quase zero. Porque eu falo diretamente a média que vai ficar. E se ficar muito acima, aí é um problema meu. Então aí eu tenho que driblar, fazer alguma coisa para baixar isso. Mas você dizer isso para o proprietário não tem aquele risco. Ah, chegou na propriedade, rapaz, você não me falou, tô só com talão de cheque. Ah, você não me falou, eu não aceito Pix. Então, diminuiu e muito, e querendo ou não, é um processo de venda. Você deixa ele ciente o quanto antes. Se ele assustar, provavelmente ele chama outro ou vai te chamar a partir do momento que tiver muito pior. Eu concordo 100%. Eu também já tive bastante inadimplência, hoje também pouquíssima inadimplência, mas o primeiro passo para você minimizar isso é ter clareza do valor do serviço. Bom, e não precisa, eu vou levar meu carro na oficina, primeira coisa que o cara faz, eu vou te mandar um orçamento, sabe? Um mecânico manda um orçamento, e por que que a porra do veterinário não manda um orçamento do serviço? Tu não precisa ser nenhum gênio da lâmpada, é óbvio que você é recém-formado, não sabe nada, mas você vai pegando, sabe? Com WhatsApp, com telefone, o cara manda foto, vídeo, áudio. Se tu não souber o mínimo ali, geralmente a gente já vai esperando que, se é cólica, tu já sabe quanto vai gastar. Se é uma sutura, mais ou menos já sabe, né? Um exame de claudicação, eu não sei quantos raios-x eu vou fazer, mas tu sabe a média. Tu não é nenhum tarado que vai fazer 150 raios-x, nenhum maluco que vai fazer somente um raio-x, né? Então, tu já sabe mais ou menos a média, e aí, exatamente isso, você passa para ele. Todo o orçamento que eu faço, primeira coisa, peço o histórico, mais ou menos onde fica o lugar, e mando a média. E aí já cai numa pergunta aqui que Luiz Antônio fez. Na negociação com o proprietário, você expõe o valor de quilômetro rodado? Uma das maiores reclamações dos proprietários é o valor do deslocamento. Quando eu falo valor total, sem mencionar o deslocamento, eu quase não tenho reclamações sobre o valor final. Então, nesse processo de venda, eu já pergunto onde que é e já digo o valor do carro rodado. E se ele reclamar, eu posso mostrar para ele na planilha quanto que é o custo e a minha margem em relação ao desconto da minha contribuição no final. Ou seja, Certo. na hora que ele vê que não tem nem jeito de mexer nisso, Sim. eu perco a discussão. Então, assim, Sim. se ele falar, outro veterinário está cobrando mais barato, aí é aquela coisa, é um setor da minha empresa e eu trato isso seriamente, porque querendo ou não, é o meu ganha-pão. Todo dia eu trabalho, dependo disso. E você mostra mais clareza ainda para o proprietário. E vai zerar a inadimplência? Não. Vai ter pessoas que vão acontecer. Eu vou ser muito claro no começo e vai chegar e a cachorra vai ter sido atropelada, ele perdeu dinheiro, a carteira deixou em casa, mas ela chega perto de zero. Exatamente. Cauê, quer fazer algum comentário aí que eu vou vendo mais perguntas? Não, eu tô aprendendo demais aí, viu, Dúlio? Porque cada vez mais esse posicionamento aí, ele tá muito claro. Eu sempre trabalhei para os outros, então eu vou começar a trabalhar para mim mês que vem. Então eu posso até ser, eu acho que o Júlio vai definir um espaço para você falar do seu treinamento aí, mas eu sou um candidato a fazer esse treinamento com você aí. Porque... Cauê, longe de mim, cara, pensar que tirar a questão técnica, sabe? Mas eu gosto de pensar muito de enfatizar e dar a real importância da gestão, da contabilidade e da importância de falar de dinheiro e ser muito claro em relação a isso. Isso é só uma adição a tudo que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem. Eu não tiro nenhuma porcentagem dessa, mas eu acho que a questão de se tratar como empresa, dividir setores e saber o que vai ser no final do ano, ela é muito grande. O simples fator de você ser PJ ou PF, ele já define o que você tem que pagar de imposto, principalmente no final do ano. Por exemplo, o veterinário, que ele é um profissional liberal.
Se ele não tem um PJ, no final do ano, a Receita Federal pede uma margem de contribuição de média de 23% em cima do faturamento. E aí todo mundo pensa, faturamento, gente, não é o que vai ficar livre na sua conta. Tem margem. A margem que é o que vai... que no final das contas ela fica líquida. Mas, por exemplo, o veterinário faturou R$100 mil no ano, X. R$23 mil fica para a Receita Federal de contribuição. Se você fez um KM mais baixo, se você fez um atendimento muito mais barato ou alguma coisa que não foi financeiramente viável, no final do ano, quando você fizer uma reunião com o contador, ele vai conversar com você. Passando já para o PJ, isso já varia de 14% a 16%, ou seja, você tira 7%, ou seja, 7 mil a mais, só por saber um pouco mais da gestão e da contabilidade. E eu acho que isso vale muito importância e como eu disse no começo, o dinheiro ele é o oxigênio da empresa. A gente se trata como empresa, a gente tem mais oxigênio e consegue respirar por um longo tempo, tem disposição de tempo e sabe calcular e predispor muito mais coisas. Muito, muito bom. E modelar o negócio até para entender se ele está sendo viável ou não, né? A gente tem que entender o seguinte, vamos montar uma franquia aqui nós três, uma franquia, sei lá, de sorvete. O cara da franquia já vem, já tem uma análise do mercado, que é isso que nós estamos falando, se o shopping vai dar e etc. E o cara já tem uma previsão de quanto tempo que o negócio começa a se pagar, né? Porque inicialmente o negócio ali meio que fica no 0 a 0, o meio fica negativo, mas ele tem uma perspectiva. Então, nosso negócio de sorvete lá, vou insistir 1 ano e meio. Se 1 ano e meio ele não tornar viável, eu vou parar. Ou vou reavaliar a rota do barco. Mas o que você está falando é justamente isso. Se eu não sei nem a rota do barco, se eu não sei nem quanto é que eu gastei esse mês para fazer o passeio e para ir trabalhar na gasolina, como é que eu vou saber se o negócio é viável ou não? Você só vai sentir isso aí no longo. Aí você vai pegando um dinheiro aqui, você vende um gado ali, vende uma casa aqui, ganha uma herança aqui, aí você vai meio que sobrevivendo, né? Vende um cavalo. Isso que eu vejo. E ganha Isso que eu vejo 10%, por exemplo. né? Eu já vi realidade, Cauê, por exemplo, de amigos meus que formaram e aí ganharam um carro dos pais. Aí o carro está na empresa e é veterinário hoje. Aí tinha um dinheiro que deixou, comprou um raio-x. Então colocou dentro da empresa. Ou seja, esse valor ele veio e caiu do céu. Então é uma coisa que não precisa de cálculo para a pessoa e ela calcula o preço da imagem do raio-x de acordo com a média que ela acha. É uma renda a mais. Então a pessoa, por exemplo, que grande porcentagem das pessoas, eu acho, né, no Brasil, financiam um aparelho de raio-x. Qual que é o valor dele mensal, qual que é o valor dele no dia. E quanto que ele tem que fazer, o dia que ele não fizer. Aí se queimar, o meu emissor ano passado, meu emissor inclusive é igual ao seu, Júlio. Ele queimou e sorte que tinha seguro. Sorte não, né, gente? Cálculo e planejamento. E aí ficou em R$13 mil. Se não tivesse seguro, eu acho que teria que trabalhar um bom tempo para poder pagar em relação a isso. Então são vários setores, é multidisciplinar, fora a nossa capacidade técnica. E por isso que eu acho que é uma profissão que abrange tanta coisa e é tão bonita, né? Exatamente, muito bom. Tem mais uma pergunta, Thaís Fiorin. Eu acho que já foi respondida essa pergunta. Meu carro é de uso pessoal e profissional. Como calcular o preço do KM, manutenção, gasolina? Acho que o Dúlio comentou lá no início, mas se quiser só fazer mais um comentário rápido sobre isso. Basicamente definir se o carro é da sua empresa, como veterinário, de empresa de transportes, você tem um custo e você tem o que você gasta em relação a um cartão de crédito e uma conta em específico. Se você vai usar no pessoal, você pode pegar alguma outra conta ou dinheiro ou alguma coisa que você queira no dia e abastecer com esse cartão ou com essa outra forma de pagamento. É como se tivesse... Desculpa, Júlio, só para o pessoal entender, né? É como se tivesse... O carro é da empresa. Só que é como se o proprietário te chama. Você faz uma conta para você se deslocar para o proprietário. Quem paga é o proprietário, né? Agora eu vou ali jogar um tênis ali. Vou usar o meu carro. Então eu tenho que pagar
Sim. Em termos gerais, Sim. assim, né? Eu, Cauê, vou ter que pagar do meu salário, que a empresa me paga, o deslocamento daquele carro. E tipo, um aluguel daquele carro, para mim poder usar ele na minha vida pessoal, né? Isso, e Cauê, também colocando mais um adendo nisso, que nós não conversamos na primeira vez. Um veterinário que anda muito, tô colocando aí, colocar 5.000 quilômetros. Claro que tem veterinários que andam mais, eu tô colocando média. 5.000 quilômetros. Uma coisa que eu sempre faço, eu encho o tanque do carro. Eu espero eles abaixar de meio e encho novamente. Porque no final do mês vão ter menos abastecimentos com um valor maior. No final da conta é a mesma coisa. Só que eu vejo gente que gosta, é como se fosse no posto para tomar café. Vai todo dia. A sua dor de cabeça aumenta muito quando você tem muito mais números para alimentar. Então, hoje, você pode fazer isso com um número de abastecimentos muito menor. E isso, querendo ou não, é uma questão de logística, estratégica. Muito bom. Legal. O Gladys fez uma pergunta aqui. O Gladys é nosso parceiro aluno da mentoria. Ele perguntou aí para o Dúlio se vocês trabalham com pacote de atendimento, raio-x mais ultrassom, procedimento, por exemplo, venografia, PRP, infiltração e deslocamento, ou valor separado, porque temos como ter uma base a partir do histórico que o próprio passou mais algumas vezes, não é só o que ele falou, né? Então, enfim, ele quer saber se você faz preço de pacote de atendimento. Júlio, o preço do pacote de atendimento geralmente é para algumas áreas fechadas que eu atendo. Então, ele tem desconto no KM rodado, ele tem desconto na questão do raio-x e no atendimento em si. Mas eu vejo, não é um pacote, eu vejo que é um procedimento que tem setores diferentes. Vamos supor, uma venografia. Eu vou gastar produto da minha empresa de produtos, vou gastar o serviço da minha empresa, vou gastar o serviço do equipamento e ainda o KM rodado. Então, eu colocando isso, sabendo o custo de tudo, eu posso jogar o preço de um procedimento para ficar mais fácil. É uma questão de estratégia. Então, eu uso isso em algumas coisas. E aí entra, né, serviço e o procedimento. Eu acho que é legal pensar, mas não pensar, mais ou menos. A pessoa que tem o cálculo direitinho, ela consegue fazer um preço de procedimento e tem algumas coisas que eu faço. Certo. Muito bom. E para fazer esse cálculo, que eu acho que talvez seria a próxima pergunta do Gladys, é porque você tem planilhado aí o custo do carro, do quilômetro rodado, o custo do teu material, o quanto custa o raio-x, o quanto custa o aluguel do teu escritório, ou seja o que for. Então você tem esse custo e a partir disso você sabe o que você precisa e o quanto você vai botar de margem em cima sobre esse valor, né? Sim, claro, né? Porque querendo ou não, acho que aí entra outro, vai aprofundando, né? Mas falando em procedimento, produto e nisso, o raio-x não cai do céu. Então, querendo ou não, se uma pessoa me empresta um raio-x ou me aluga o raio-x, eu tenho que pagar X para ele. Se eu sou o proprietário, eu tenho que receber em cima do tanto de serviço que ele fez ou de aluguel. Se eu tenho essa questão do serviço, eu recebo o meu valor fixo, o meu prolabore, mais a porcentagem de uma venografia, porque se eu vou fazer o serviço, eu tenho que me pagar. Se eu pagar, se eu indicar ou terceirizar você, Júlio, para fazer, você vai cobrar o seu valor. Então entra sempre o serviço e, claro, né, a setorização de tudo. E essa é uma dificuldade e o que a gente precisa cada vez mais é refletir e fazer, né? Porque qualquer empresa, um mercadinho da esquina ali, muitas vezes, ele sabe o quanto por cento ele está faturando em cima do produto, né? E geralmente nós veterinários, nós não sabemos quanto por cento a gente está realmente lucrando em cima dos nossos serviços, né? Porque a gente costuma ver, o raio-x custa 350 por articulação, né? Tu vê o 350 só, né? A gente não... E essa reflexão que o Dúlio está trazendo é extremamente importante para a empresa. Eu sei que se tiver aí, principalmente donos de hospitais veterinários aí no Brasil, geralmente estão mais acostumados a fazer esse cálculo de porcentagem, né? E isso é muito interessante, essa reflexão, porque aí a gente começa a qualificar o nosso serviço
tecnicamente, a ter mais opções de serviços que a gente faz, colocar margem em cima de produtos e filtrar clientes. Então, eu estou no momento, por exemplo, que eu não atendo mais emergência, sabe? Porque para mim não era mais rentável o custo-benefício de horas de trabalho com o retorno financeiro que eu tinha, isso particularidade da região e da minha vida. Mas certamente, muitos, esse retorno é válido pelo custo-benefício, pelo quanto consegue colocar de margem em cima do serviço. E o grande problema é que nós, veterinários e também os ferradores, a gente, no final da história, a gente vende hora de serviço. É isso que a gente precisa entender. A gente vende hora de serviço. Então, se a gente não souber qualificar essa hora de serviço num valor, realmente a gente vai estar como se fosse um veterinário de carteira assinada que ganha X por mês e não passa nunca disso, né? Então, essa reflexão é importante, né? Simplesmente um CLT, né? E aí entra uma coisa que isso é muito importante pensar, é que o mal da nossa profissão é a questão que você, quando você vê o montante, um atendimento de R$ 700, o KM rodado 300. A gente vê o montante e pensa que isso é muito interessante sem calcular. E acaba que é o mel que é passado na nossa boca, que no final das contas, descontando tudo, ninguém faz esse cálculo. Sim. E esse que é eu tomei prejuízo no KM rodado, meu atendimento paga. Isso eu escuto demais da conta. E querendo ou não é desse jeito. No final das contas, quem calcula direitinho, às vezes sabe que está tomando ré. Às vezes tem até medo de fazer cálculo. Exatamente. E isso é muito importante. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Enquanto você procura a pergunta, Júlio, vai lá. De novo, né? Vamos puxar teu saco aí, Júlio, mas porque nós estamos num momento de situação que as pessoas até têm grana, tem uns que não têm grana, mas a gente vê o mercado equestre aí, a prova acontecendo, o pau quebrando, então às vezes o cara até tem grana, mas até ele está controlando mais, né? Ele está segurando mais. Então, mais um motivo para a gente ter noção do que... Porque o que, na verdade, o que está nos abalando aqui é o custo do combustível especificamente, do custo da manutenção do carro. Se não fosse isso, boa parte das pessoas não estariam nem preocupadas com isso ainda, né? O cara seguiria naquele fluxo lá, né? Então, na verdade, a vida está nos dando uma lição, né? E você está trazendo a sua experiência do exterior, mas lá também não é fácil o cara fechar a conta, né? O cara lá também tem que... A contribuição é maior que no Brasil. Exatamente. O cara também... Lá o cara também tem que pagar, o financiamento do raio-x, às vezes, né? Tanto que as taxas de suicídio lá de veterinários são altíssimas, né? Muito e muitas vezes o cara ainda paga zilhões ainda de financiamento de faculdade ainda, que é o caso de alguns colegas no Brasil, mas lá o cara paga muito mais, né? Eu acho que a nossa casa por ser menor, é muito mais fácil de organizar. O buraco é bem mais raso e a gente consegue controlar. Tem muita gente que pensa assim, eu já escutei, né? Principalmente agora que eu estou abordando muito essa questão do KM rodado. Mas o combustível alto desse jeito, eu vou ter que alterar o preço do meu atendimento. Gente, o combustível no final das contas, no preço do seu KM rodado, ele não representa nem 40% total. Então, todo mundo que pensa, é só KM rodado, é só o combustível, infelizmente não está fazendo conta. E infelizmente está tomando prejuízo, que a hora que acontecer um acidente, a hora que precisar de solicitar uma franquia, trocar pneu, fazer rodízio, aí vai desandar. Muito bom. O Paulo Sanches, beleza, Paulo, perguntou: qual porcentagem de depreciação dos equipamentos que você costuma utilizar? Ele botou para 10% ao ano? Eu médio de 8 a 10. Também do carro, 8 a 10%. As duas margens de depreciação. Ótimo. Legal. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, outro comentário. Catherine Dias falou que não é uma pergunta e comentário,
falou que eu ouço o podcast da escola de podologia enquanto executo meu serviço diário. Aí é usar o tempo com inteligência, porque além de estar trabalhando, está escutando, então está agregando mais conhecimento. Isso sim é ocupar o tempo de uma forma inteligente, esperta. Então, segue aí a recomendação para escutar o podcast da Escola de Podologia. E quem é da Escola de Podologia, baixa o aplicativo da Hotmart Sparkle e consegue baixar as aulas no Wi-Fi e depois ver até mesmo sem sinal. E quem não é da Escola de Podologia, a única desculpa que eu não quero escutar é que falta tempo. Tá? Essa é a desculpinha que todo mundo, não tenho tempo, não tenho tempo. Tá? E nem é de dinheiro, né? Porque custa R$ 39,90 por mês, né? R$ 39,90 por mês. R$ 1,30 por dia. R$ 1,30 por dia. Então não é desculpa. Então inventa uma outra desculpa, tá? Mas essa do tempo, não tem tempo, não tem dinheiro, não manda mais lá no meu direct nem no WhatsApp, que eu não aceito. Tá? Dúlio, fala aí um pouquinho. Eu até adquiri esse teu treinamento sobre essa planilha de deslocamento. Está muito bem organizado. Vou até virar aqui para mostrar uma planilha que tem aqui. Vamos ver se vira aqui. Pode ir falando aqui, ó. Essa é uma planilha aqui, ó, que tem aqui um exemplo aqui que o Dudu colocou, mas tem as planilhas que a gente vai alimentar diariamente. E aqui saem os relatórios já com quilômetro, litro, todos os valores mensais. E aqui é onde alimenta, aí de acordo com o abastecimento, litro abastecido e tudo mais, para depois você ter o controle de quanto custa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o custo aqui, ó, total, olha só, anual, que eu não lembro de qual, provavelmente é um carro barato, isso aqui certamente. Olha aqui, ó, o custo aqui, ó, 44 pau de custo, né? E a Fora o gente combustível, né, Júlia, aí? Isso, com combustível aqui, né? Sem o combustível. Aí tá sem o combustível. Sem o combustível, isso. Tá sem o combustível. Aí, ó. 3.700 por mês. Hein? Isso. Por mês da média. Então fala um pouquinho aí do seu treinamento. Então, Júlio, basicamente eu automatizei essa planilha, é uma planilha que a gente usava, mas aí eu coloquei as abas todas unidas, era em um sistema. Eu sempre gostei muito da questão do Excel, ele ajuda muito o nosso dia a dia. E aí veio essa ideia de trazer e mostrar, divulgar o que eu uso para a minha realidade hoje, através do KM Rodado. Só que aí tem muita questão, né? Como que eu coloco isso para a minha realidade? Então, essa planilha ela tem disposição de você colocar o preço do seu carro, se você paga financiamento ou não, e quanto você paga por mês, seguro, todas as questões que são fixas e variáveis, e aí você alimenta uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e acaba que no final das contas, automaticamente ele te dá o custo do seu KM rodado, a margem que você calculou, que aí é um detalhe que nós não falamos, mas querendo ou não, nós gastamos horas dirigindo no mês, então se você tivesse com a mão quebrada, precisaria de alguém para dirigir. Então vem a questão da mão de obra. Você ganha para dirigir o carro ou a empresa de transporte, e aí vem se você alimenta ou não, eu coloco um valor irrisório que é um salário, e aí tem a margem em cima do custo. E querendo ou não, no final, tem o custo mensal, margem mensal e faturamento mensal, tudo isso multiplicado por 12, que dá o nosso valor anual. E querendo ou não, eu falo também nas aulas como que você alimenta 1h30 de aula, no caso no total, dividido em tópicos, como você alimenta algum bugzinho que pode acontecer, e querendo ou não, como que você vai fazer da melhor forma, da melhor logística para ter mais conhecimento e ter mais controle sobre esse setor que é tão importante na nossa empresa veterinária, que é o setor de transportes. Tem uma outra pergunta interessante aqui, ProHorse Medicina Equina perguntou, quando você atende uma região que tem muitos pedágios, você inclui um valor adicional por pedágio? Ou Aí se isso já está incluso? Eu já coloco o pedágio em cima. Certo. E aí a margem eu já coloco em cima do KM. Ótimo.
O Átilo aqui, que ele é nosso aluno na escola de podologia, foi aluno da mentoria, ele é ferrador, ele trabalha como ferrador, ele faz faculdade de veterinária à noite, ele tem filho novo e ele falou que ainda sobra tempo para assistir às aulas. E vai escrever um livro de superação pra gente. São duas coisas, né? Tempo e dinheiro é relativo, depende de quem está falando, né? Eu recebi Exatamente. algumas mensagens que nós abrimos um link no WhatsApp na sexta-feira e acabou que a planilha com todas as aulas saíram no total de R$ 149. Ou seja, 12 de 14,90. Eu recebi algumas mensagens que estava muito caro. Puta Então, que pariu, não. é relativo, né? Então eu não Não. respondi, mas eu respeitei a situação da pessoa. Não, isso aí tem que. Não pode nem aceitar. Tem que barrar na entrada. Eu quero comprar. Não vai mais comprar. Vai Tá bloqueado. acha um psiquiatra, um psicólogo, se trata e depois tu volta. Escassez de Rapaz, mentalidade, né? Eu tenho falado para quem tem dúvida de gestão do tempo, eu tenho falado assim, ó, primeiro passo para você aprender gestão do tempo. Eu não sou especialista nisso, mas é o que eu fiz para começar. Eu vou na lupa aqui do Instagram e vejo o que eu estou vendo. Porque a lupa, para quem não sabe, a lupa vai te dar a maior parte do seu tempo ali que está te mostrando o que você está vendo. Uhum. Então, teve uma época aqui que eu só ficava vendo móveis de pallet e construções de pallet. Eu falei, eu não vou ver esse negócio aqui, vai ser um desafio. E aí você vai te desafiando, foi a forma que eu usei, né? Mas eu sei que tem outras inúmeras maneiras melhores de gestão do tempo. Uma delas é isso que o Júlio está falando, deixar de ouvir sertanejo e escutar um Cascocast, né? Mas para quem chegou depois, Júlio, só para deixar fixado aí, nós basicamente aqui, o papo foi de saber se a sua empresa está sendo rentável ou não. Exatamente. É só isso. É só fazer uma conta para saber se o que você está fazendo vai perdurar e se de repente não é o momento de você ir fazer outra coisa, né? Que vai te dar mais grana e mais tempo de vida e etc, né? Às vezes vender miçanga na praia está mais rentável. Então, Exatamente. quem faz conta vai saber isso. Porque não tem o quilômetro rodado, né? Tu só Não caminhando tem, na praia. é um setor a menos. É um setor a menos. É um setor a menos. Feito, pessoal. Muito bom. Finalizando aí quase 1 hora já. Aí, o CascoCast, e quem está ao vivo aí pelo Instagram, se tiver ainda alguma pergunta, coloca aí na caixinha de perguntas que a gente vai responder. E essa semana ainda, ou semana que vem, a gente libera lá no Spotify. E aí quem não conseguiu escutar todo o programa, escuta por lá, tá muito bom. E só para falar, a gente não tá ganhando 0 de porcentagem disso aí que o Dúlio tá vendendo. Na verdade, eu paguei para entrar no curso dele. Ô, Júlio, qual que é o teu arroba, Dúlio, aí, pra turma que quiser te seguir aí e acompanhar? Galera, quem tiver mais dúvidas e quiser seguir, é @Dr. Dúlio. Só Dr. Dúlio, vocês vão me achar no Instagram aí. Deixa eu botar aqui. Acho que é bem fácil. Beleza. Tá beleza. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Não? Boa semana de trabalho para todos. E realmente, pô, invista 150 pila nessa planilha, vai valer a pena. E eu vou começar a usar e depois vou dar meu feedback aí de como foi, tá? Parabéns, Dúlio, Júlio, nós vamos fazer uma live de feedback seu. Vamos sim. Beleza? Dúlio, parabéns aí por essa iniciativa. Acho que a gente precisa aí de veterinários competentes igual você, não só na parte técnica, porque se o seu problema for a parte técnica, tem 2 saídas. Uma, entra para a escola de podologia. 2, vem fazer a mentoria junto com a gente e aí se capacita junto com o Dúlio nos cursos dele. Então, pessoal, muito obrigado e boa semana para todos. Valeu, já. Dúlio. Até mais, Cauê. Pelo seu tempo aí. Um abraço. Prazer, Caio. Até mais. Falou, Júlio. Valeu, Júlio. Valeu. Tchau.